Tem noite que eu ligo o caminhão e fico uns minutos parado, só olhando para o escuro da estrada. Não é medo, não. É respeito, porque tem coisa que acontece na rodovia que nenhum GPS explica, que nenhum frentista acredita, mas que todo caminhoneiro sabe que existe. Meu nome não importa. O que importa é que eu já rodei mais de 2 milhões de quilômetros por esse Brasil. E nesse tempo todo, eu vi coisa que até hoje me faz olhar para o retrovisor antes de dormir. Hoje eu vou te contar 5 histórias. 5 relatos de gente da estrada. Gente como eu, como você, como aquele que está ouvindo isso agora dentro da cabine, sozinho, de madrugada. Não vou te pedir para acreditar, só vou te pedir para escutar. Porque tem mistério que não precisa de prova. Ele só precisa de quem viveu. Aperta o cinto, desliga o celular e vem comigo. Essa primeira história não é minha. É do Zé Carlos, caminhoneiro de Jundiaí, interior de São Paulo. Ele me contou isso num posto perto de Registro em 2019. A gente tinha acabado de tomar um café e ele estava com aquele olhar de quem precisa botar para fora. Isso aconteceu com ele em 2003. Março. Final de madrugada. Ele estava descendo a Serra do Cafezal, na BR-116, carregado com 7 toneladas de tecido para entregar em Curitiba. Chuva fina, neblina que parecia fumaça, aquele frio que entra pelos ossos. Ele disse que tinha saído de São Paulo às 10 da noite, mas atrasou por causa de um problema na embreagem. Quando passou de Registro, já eram quase 4 da manhã. A estrada estava vazia, só ele, o barulho do motor e os faróis cortando a escuridão. Foi numa curva meio larga, depois de uma descida comprida, que ele viu o cara, de pé, na beirada do acostamento, sem fazer sinal, sem mochila, sem nada, só parado, com uma camisa clara, meio bege e uma calça escura. O rosto dele estava na sombra. O Zé Carlos disse que sentiu um aperto no peito. Não era normal. Ninguém fica ali, naquele horário, naquele frio, sem fazer nada. Mas ele é daqueles que não passa reto quando vê alguém na estrada. Ele desacelerou, acendeu a luz interna e parou uns 20 metros à frente. Olhou pelo retrovisor. O cara continuava lá, parado, sem se mexer. O Zé Carlos abriu a porta e gritou: "Precisa de ajuda, brother?" Nada. Ele esperou uns segundos. Sentiu o vento frio entrando pela cabine, a chuva batendo no capô. E aí o cara começou a andar, devagar, sem pressa, como se tivesse o tempo todo do mundo. Quando chegou perto da porta, o Zé Carlos conseguiu ver o rosto dele, pálido, olheiras fundas, mas o olhar... O Zé Carlos disse que era um olhar calmo demais, quase vazio. "Tá indo para onde?" o Zé Carlos perguntou. "Para Curitiba", o cara respondeu. A voz era baixa, rouca, cansada. "Entra aí então. Eu tô indo para lá mesmo." O cara subiu, sentou no banco do carona. Não disse obrigado. Não olhou para o painel. Só ficou ali com as mãos no colo, olhando para frente. O Zé Carlos fechou a porta, engatou a marcha e seguiu. Os primeiros 10 minutos foram em silêncio. O Zé Carlos tentava puxar conversa, mas o cara só respondia com monossílabos. Até que, de repente, o passageiro falou: "Você acredita em segunda chance?" O Zé Carlos olhou de lado. "Como assim? Eu não tive a minha, por isso eu ainda estou aqui." O coração do Zé Carlos acelerou. Ele não sabia o que responder. Então o cara continuou: "Eu bati aqui, faz uns anos, perdi o controle na descida, caminhão tombou, eu não saí." O Zé Carlos sentiu o ar faltar. Ele olhou para o cara de novo. A camisa bege estava suja, não de lama, de ferrugem, de algo velho. E o cheiro, o Zé Carlos disse que só naquela hora ele percebeu. Era um cheiro de mofo, de terra molhada, de coisa fechada. Você tá me zoando, né?" Ele tentou rir, mas a voz tremeu. O cara não respondeu. Só olhou para frente. Então, bem devagar, ele apontou para uma curva à frente. Foi ali. O Zé Carlos parou o caminhão na beirada. Desceu tremendo. O cara não desceu. Ficou lá dentro, sentado, imóvel. No acostamento tinha uma cruz velha, desbotada, com o nome quase apagado. E uma foto pequena, protegida por um plástico rachado.
O Zé Carlos iluminou com a lanterna do celular. O rosto da foto era o mesmo, a camisa bege, o olhar calmo, e embaixo, a data, 12 de março de 2001. Ele voltou para o caminhão correndo. Subiu, olhou para o banco do carona, vazio. A porta estava fechada, as janelas também, mas no banco tinha uma medalha de Santo Antônio, velha, oxidada, com uma corrente quebrada. O Zé Carlos guardou aquela medalha. Até hoje ele carrega ela no painel. Diz que nunca mais passou por aquele trecho sozinho. E quando passa, reza. Reflexão final. Ele me disse assim, com a voz baixa. Eu não sei se era ele mesmo ou se era minha cabeça pregando peça. Mas eu sei de uma coisa. Tem alma que não descansa. E tem estrada que guarda história. Eu acredito nele, porque eu sei como é. A gente carrega o Brasil nas costas, mas a estrada carrega segredos que ninguém vê. E você? Se encontrasse alguém assim, no meio da noite você daria carona? Essa história do Zé Carlos me deixou pensando por dias. Mas ela não é a única. Tem outra que aconteceu com uma colega minha, a Márcia, caminhoneira de Minas Gerais. Mulher forte, de fé, que não tem medo de nada. Ou pelo menos, não tinha. História 2. A Márcia rodava sozinha desde 2008. Ela dirigia um Mercedes 1620, branco, com adesivo de Nossa Senhora no para-brisa. Era conhecida nos postos como a mineira que não para, porque ela era assim, focada, determinada, pontual. Isso aconteceu em junho de 2015. Ela estava subindo a BR-381, a Fernão Dias, vindo de Belo Horizonte para São Paulo. Carga de café, 8 toneladas. Viagem noturna, como sempre. Era umas 2 da manhã quando ela passou por Extrema, na divisa com São Paulo. Estrada boa, seca, iluminada, tráfego leve, tudo normal. Ela disse que estava ouvindo uma rádio gospel, volume baixo, só para fazer companhia. E foi quando entrou num trecho de serra, com curvas suaves e mata dos dois lados, que ela começou a sentir algo errado. A primeira coisa estranha foi o rádio. Começou a chiar. Não era falta de sinal. Era um chiado contínuo, como interferência. Ela mexeu no dial, mas nada mudava. Então desligou, e foi aí que ela reparou. Aquele trecho estava estranho, silencioso demais. Não tinha carro, não tinha caminhão, não tinha nada. Só a estrada, os faróis dela e a escuridão. Ela continuou. Passou por uma placa que dizia São Paulo, 87 quilômetros. Normal, mas 5 minutos depois, passou pela mesma placa de novo. A Márcia franziu a testa. Olhou para o GPS. Estava funcionando, mas a posição não mudava. Ela acelerou. Subiu uma ladeira leve. Passou por um viaduto pequeno. E então, a mesma placa. São Paulo, 87 quilômetros. O coração dela começou a bater forte. Ela parou o caminhão. Respirou fundo. Pegou o celular. Sem sinal. Ela olhou para o relógio do painel. 2h17. Esperou 1 minuto. Olhou de novo. 2h17. Que porra é essa? Ela murmurou. Voltou a dirigir. Mais rápido agora. Passou pelo viaduto de novo. A mesma curva. A mesma árvore torta. A mesma placa. 87 quilômetros sul. A Márcia começou a suar frio. Ela era uma mulher de fé, mas naquela hora a fé dela estava sendo testada. Ela pegou o terço que ficava pendurado no retrovisor e começou a rezar. Pai nosso que estais no céu. E então, no meio da oração, ela viu uma luz vermelha piscando à frente. Um caminhão parado no acostamento, sem pisca-alerta, sem triângulo, só parado. Ela diminuiu a velocidade, passou devagar, olhou para o caminhão. Era velho, modelo antigo, sem placa visível. A cabine estava vazia, e quando ela passou, ela viu no retrovisor. O caminhão sumiu. Não estava mais lá. Ela pisou fundo no acelerador. O motor rugiu. Ela entrou numa curva fechada e, de repente, a estrada mudou. As luzes voltaram. O tráfego apareceu. O rádio ligou sozinho. E a voz da apresentadora disse: São 3h20 da manhã
E você está ouvindo rádio Boas Novas. 3h20. Ela tinha perdido 1 hora, ou tinha ganhado, ou tinha ficado presa. Ela não sabe. Quando chegou em São Paulo, ela parou num posto para tomar café. As mãos ainda tremiam. Foi aí que ela olhou para o banco do carona e viu um santinho de São Cristóvão, velho, manchado, com a borda queimada. Ela nunca tinha visto aquele santinho antes. Não era dela, mas estava ali, como se alguém tivesse deixado. No posto, ela conversou com um frentista. Contou a história. O cara ficou sério e disse: tem gente que fala desse trecho, dizem que tem um caminhoneiro que morreu ali nos anos 90. Batida feia. Dizem que ele fica rodando, tentando sair. A Márcia não perguntou mais nada. Só pagou o café, voltou para o caminhão e seguiu. Ela me disse assim: eu não sei o que era aquilo, mas eu sei que a estrada tem memória, e tem hora que a gente entra nela, e não sai tão fácil. Hoje, quando ela passa por aquele trecho, ela reza o tempo todo, e nunca mais viaja sozinha de madrugada. E você, já sentiu que estava rodando em círculo sem sair do lugar? Esse relato da Márcia me dá calafrio até hoje, porque eu já senti isso. Não do mesmo jeito, mas já senti. Aquela sensação de que o tempo não está passando direito, de que a estrada não quer te soltar. Mas agora eu vou te contar uma história diferente. Essa aqui é do Paulinho, um cara de Goiás, e o que aconteceu com ele foi ao mesmo tempo assustador e emocionante. História 3. O Paulinho era caminhoneiro desde os 18 anos. Quando isso aconteceu, ele já tinha 42. Casado, 3 filhos, morava em Goiânia. Dirigia um Scania 113, azul, que ele mesmo pintou. Isso foi em novembro de 2012. Ele estava voltando de Manaus, com carga de eletrônicos. Viagem longa, pesada, cansativa. Já estava na estrada há 4 dias. Era noite de lua cheia. Ele estava na BR-174, entre Boa Vista e Manaus, num trecho deserto, cercado de mata fechada. O rádio PX dele estava ligado, mas ninguém falava. Só estática. Primeiro sinal estranho. Ele estava quase cochilando quando ouviu uma voz no rádio. Alô? Alguém me escuta? O Paulinho espichou o ouvido. Era uma voz masculina, fraca, mas clara. Aqui é o Paulinho, tô ouvindo sim. Qual o seu 20? Ele respondeu usando o jargão de localização. Silêncio. Depois a voz voltou. Não sei onde eu tô perdido. O Paulinho franziu a testa, pegou o microfone de novo. Calma, brother. Você tá em qual rodovia? Vê se tem alguma placa por aí. Não tem nada. Só mata. Eu não tô vendo a estrada. O tom da voz era estranho. Não era pânico, era cansaço, resignação. O Paulinho diminuiu a velocidade, olhou para os lados. Só mata. Nenhum acostamento com o caminhão parado. Nenhuma luz. Você tá com o caminhão parado? Ele perguntou. Não, eu acho que não. Eu não sei. Como assim não sabe? Eu não consigo ver direito. Tá tudo escuro. O Paulinho sentiu um arrepio subir pela nuca. Ele tentou manter a calma. Qual o seu nome, parceiro? Silêncio. Longo. E então? Joaquim. Joaquim da Silva. O Paulinho parou o caminhão no acostamento. Pegou o celular. Sem sinal. Voltou pro rádio. Joaquim, escuta aqui. Você lembra de onde você saiu? Qual era a carga? Madeira. Eu estava levando madeira pro sul. E você lembra quando saiu? Faz tempo. Eu acho. Eu não lembro direito. A voz começou a falhar. Chiado. Estática. E então bem baixinho. Eu acho que eu não saí daqui. O Paulinho sentiu o sangue gelar. Ele apertou o microfone. Joaquim, você tá me ouvindo? Joaquim? Nada. Só estática. Ele ficou ali, parado, segurando o microfone, o coração batendo forte. E então, numa rajada de clareza, a voz voltou, mais nítida, mais próxima. Obrigado por tentar. E o rádio desligou sozinho. Objeto prova tangível. O Paulinho ficou parado por uns 5 minutos. Tentou ligar o rádio de novo. Não funcionava. Bateria estava boa. Conexões também, mas não ligava. Ele seguiu viagem. No dia seguinte, parou num posto perto de Boa Vista. Contou a história para o dono,
um senhor de uns 60 anos. O velho ficou pálido. Joaquim da Silva? É. Por quê? O velho foi até um canto do posto e voltou com uma foto emoldurada. Um caminhoneiro sorrindo ao lado de um caminhão velho, carregado de madeira. Esse é o Joaquim. Ele sumiu em 1998. Saiu daqui com carga de madeira. Nunca chegou. Acharam o caminhão dele tombado, uns 80 quilômetros daqui. Mas o corpo nunca acharam. O Paulinho olhou para a foto e reconheceu a voz. O dono do posto confirmou que, de vez em quando, alguém relata ouvir uma voz no rádio PX pedindo ajuda. Sempre no mesmo trecho, sempre o mesmo nome. O Paulinho saiu dali tremendo, nunca mais usou o rádio PX à noite naquela região. Ele me disse: eu acho que tem gente que não consegue ir embora, que fica presa aqui, tentando terminar a viagem. E a gente só escuta, porque é isso que a gente faz. A gente escuta, a gente ajuda, mesmo quando não dá. Essa história me pegou fundo, porque eu sei como é. A estrada é solitária, mas tem hora que a gente não tá tão sozinho quanto pensa. E você, já ouviu alguma voz estranha no rádio? Respira fundo aí. Toma um gole d'água, porque ainda faltam 2 histórias. E essas são de arrepiar. A próxima é de um amigo meu, o Toninho. Ele é daqueles que não acredita em nada. Cético, pé no chão. Mas depois do que aconteceu com ele mudou. História 4. O Toninho é de Londrina, Paraná. Ele sempre foi metódico. Checklist antes de sair, manutenção em dia, nunca atrasa. O cara é máquina. Isso aconteceu em 2017. Agosto. Ele estava indo de Londrina para Foz do Iguaçu, carregado com equipamentos hospitalares. Carga sensível. Ele não podia errar. Era fim de tarde quando ele saiu. Pegou a BR-277, estrada boa, mas perigosa em alguns trechos por causa da neblina. E naquele dia, a neblina veio pesada. Umas 7 da noite, já escuro, ele entrou num trecho de serra. A neblina estava tão densa que ele mal via 10 metros à frente. Reduziu para 40 por hora. Farol alto, pisca-alerta ligado. Foi quando ele sentiu o caminhão puxando para a direita. Não era vento, era algo mecânico. Ele parou no acostamento. Desceu, olhou os pneus. Um deles estava murcho. Puta merda, ele murmurou. Sozinho. Neblina, sem sinal. E ele ia ter que trocar aquele pneu ali mesmo. Escalada de estranhezas. Ele pegou o macaco, a chave de roda. Começou a trabalhar. O silêncio era absoluto. Nem carro passava, nem vento. Só o som da ferramenta batendo no metal. Foi quando ele ouviu passos, na terra, atrás dele. Ele virou rápido. Não tinha ninguém. Alô? Ele chamou. Nada. Voltou a trabalhar. E então, bem ao lado dele, ouviu uma voz. Deixa eu te ajudar. Ele levantou num pulo. O coração disparou. Olhou para todos os lados. Nada. Ninguém. Quem tá aí? Ele gritou. Silêncio. E então a voz de novo. Calma. Próxima. Relaxa, parceiro. Só vim dar uma mão. O Toninho não sabia se corria ou se continuava, mas algo nele decidiu confiar. Ele não sabe por quê. Só decidiu. Tá. Valeu então, ele disse, meio sem acreditar no que estava fazendo. E então aconteceu. A chave de roda, que estava apoiada na terra, começou a se mover. Sozinha. Girou o parafuso. Soltou. Tirou. O Toninho ficou paralisado, vendo aquilo acontecer. A roda sendo trocada, sem mão visível, sem nada. Em 5 minutos o trabalho estava feito. A roda reserva no lugar, parafusos apertados, tudo certinho. Ele ficou ali de pé respirando rápido, e então ouviu a voz pela última vez. Boa viagem, irmão! E dirige com cuidado. E então, nada mais. O Toninho subiu no caminhão tremendo. Foi embora, dirigiu direto até Foz. Não parou, não descansou. Quando chegou no destino, ele desceu para checar o caminhão. E foi aí que viu. Na lateral da cabine, na poeira, tinha uma marca. Uma mão. Grande, bem definida. Mas não era a mão dele. Ele tirou foto.
Mostrou para todo mundo. Até hoje ele tem essa foto. No posto onde ele parou depois, ele contou a história. O frentista disse que já tinha ouvido falar. Que naquele trecho, anos atrás, um caminhoneiro morreu tentando ajudar outro que tinha furado o pneu. Atropelado por uma carreta que vinha em alta velocidade. Dizem que ele ainda ajuda, que ele não deixa ninguém na mão. O Toninho me disse, eu era cético, mas agora eu sei. Tem gente que ajuda mesmo depois de partir. E a estrada não esquece de ninguém. Eu acredito nele, porque eu sei que tem irmão caminhoneiro que nunca some, mesmo quando já não está mais aqui. E você? Já recebeu ajuda de alguém que não conseguiu ver? Respire, acalma o coração, porque a última história é a mais estranha de todas. Essa aqui aconteceu comigo, e eu nunca contei para ninguém, até hoje. História 5. Isso foi em 2021, março. Pandemia ainda estava pesada. Eu estava voltando de Cuiabá para São Paulo, carga de grãos, viagem longa, estradas vazias. Mais do que o normal. Eu estava na BR-163, no meio do Mato Grosso, noite de céu limpo, sem lua, estrelas para todo lado. E eu sozinho. Era umas 3 da manhã quando eu comecei a ver as luzes. No começo, eu achei que era outro caminhão. 2 faróis no retrovisor. Distantes, fixos. Eu estava a 100 por hora. Não acelerei, não diminuí, só segui. E as luzes continuavam lá. Mesma distância, mesma altura. Eu olhava de vez em quando, não mudava nada. Aí eu pensei, tá me seguindo no mesmo ritmo. Mas depois de 20 minutos, comecei a achar estranho, porque não tem como. Não tem como alguém manter a mesma distância, a mesma velocidade por tanto tempo. Não é humano. Eu acelerei. 110, 120. Olhei para o retrovisor. As luzes continuavam lá. Mesma distância. Eu desacelerei. 80, 60. As luzes continuavam. Eu parei no acostamento, motor ligado, coração batendo forte. Olhei pelo retrovisor. As luzes pararam também. Uns 200 metros atrás, só paradas, brilhando. Eu peguei a lanterna, desci. Olhei para trás. As luzes estavam lá. Mas não tinha caminhão. Não tinha carro. Não tinha nada. Só as luzes, flutuando. Eu entrei no caminhão correndo. Fechei a porta. Tranquei. Pisei fundo. Fui embora. Não olhei para trás por uns 10 minutos. Quando finalmente olhei, as luzes não estavam mais lá, mas eu senti que elas ainda estavam, só não apareciam. Eu rezei, pedi proteção e continuei. Rodei mais 1 hora, até que vi um posto à frente. Parei, desci, tomei um café. As mãos ainda tremiam. Foi quando vi um caminhoneiro velho sentado sozinho, fumando. Eu me aproximei. Posso perguntar uma coisa? Ele olhou para mim. Assentiu. Você já viu umas luzes que seguem a gente? Ele deu um sorriso triste. Já. Todo mundo que roda aqui de madrugada já viu. O que é aquilo? Ele tragou o cigarro, soltou a fumaça devagar. Ninguém sabe. Uns dizem que é alma penada. Outros dizem que é da terra mesmo, luz natural. Mas eu acho que é alguém que nunca terminou a viagem. Eu voltei para o caminhão. E quando subi, vi algo no para-brisa, do lado de fora. Uma marca, como se alguém tivesse encostado a mão. Mas não era a mão, era maior. E tinha 6 dedos. Eu limpei rápido. Não tirei foto. Não quis guardar aquilo. Mas eu vi. Eu conversei com outros caminhoneiros depois. Muitos confirmaram. As luzes da BR-163 são conhecidas. Ninguém sabe explicar, mas todo mundo respeita. Hoje, quando eu passo por lá, eu vou sempre de dia. E quando não dá, eu rezo o tempo todo. Eu não sei o que era aquilo, mas eu sei que tem coisa na estrada que a gente não está pronto para entender. E talvez seja melhor assim. Porque tem mistério que precisa continuar sendo mistério, para a gente lembrar que a vida é maior do que a gente pensa. E você já viu algo que não conseguiu explicar? Essas foram as 5 histórias, 5 relatos, 5 mistérios que a estrada guarda. Eu não sei se você acredita,
Eu não preciso que você acredite, só preciso que você escute. E que você respeite, porque tem gente que vive na estrada, que carrega o país nas costas, que enfrenta a solidão, o cansaço, o perigo, e que de vez em quando encontra algo que não está nos mapas. Se você é caminhoneiro, caminhoneira, frentista, ajudante, ou se você só ama essas histórias, deixa seu relato nos comentários. Conta pra gente, a gente quer ouvir. E se você está na estrada agora, ouvindo isso dentro da cabine, vai com Deus. E se acontecer algo estranho, respira fundo, reza e segue em frente, porque a estrada é longa, mas a gente não está sozinho. Qual dessas histórias te arrepiou mais? Comenta aí embaixo. E se você quiser mais histórias assim, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele brother da estrada. Um abraço, boa viagem e até a próxima.